Cara, essa nossa conversa me leva a entender aquela teoria do Pedro, que eu sou muito enviesado a concordar em alguns pontos. Qual teoria? A solução para um ser humano num ponto do mundo e um outro ser humano em outro ponto do mundo pode coincidir e muito. Porque o que a gente está conversando aqui, cara, é parecidíssimo com a história de todos os povos. E cada um num ponto diferente. Na verdade, é a interação do ser humano com o seu meio, né? A interação do ser humano com o seu meio. As nossas próprias limitações enquanto ser humano... São iguais? Sim. E até algumas características que a gente herda dentro da nossa própria constituição como ser humano. Exato. Agora, e aí a luta não passa por isso? Porque eu te digo o seguinte, ó. Um chute frontal na Tailândia, que vão botar um nome de Muay Thai como uma... É um chute frontal... Na França, é um chute frontal no Brasil, é um chute frontal na China. Sim, é por isso que eu falei pra você que o melhor seria... Porque, tudo bem, existe essa questão, mas você concorda comigo que algumas coisas são produções culturais. Concordo, você demais. Aprende de outra pessoa, alguém vem e te ensina. Talvez, assim, a gente não tenha tempo para discutir em detalhe essa história, essa questão toda, que entra muito naquela coisa que eu falei pra você de homologia e analogia. Então, existem estudos de homologia cultural. Existem, e essa ideia não é uma ideia nova. Isso aí, um pesquisador chamado Konrad Lorenz, que é assim de muito tempo atrás, que ele já trouxe essa ideia para o campo da cultura mesmo, mostrando como alguns capacetes, por exemplo, medievais foram se transformando em chapéu e coisa assim, ou como algumas coisas entendeu? São coisas da cultura que elas vão se transformando. Então, eu acho que essa que é a grande questão. As duas possibilidades, elas existem. Por isso que eu me foco muito na ideia do sistema. Porque quando você individualiza, que nem você fez agora, aí esse chute pode ser. Esse outro também fez um chute, o chute é parecido, beleza. Agora pensa o seguinte, quando você é um lutador, de fato, quando você vai fazer uma luta mesmo, vamos trazer para os dias de hoje. Você vai entrar num campeonato, você tem um recurso técnico, por exemplo, qual seria o melhor exemplo? Tá aí. A diferença, qual é a principal diferença na luta de chão do jiu-jitsu para o judô em termos estratégicos, você acredita? Tempo. Não, vamos tirar o tempo, vamos pensar só em estratégia de luta. Fica difícil. Você falando de judô moderno. Tem uma diferença muito, muito grande, muito gritante. Algumas diferenças, tem várias, na verdade, mas algumas... A guarda. Ah, não. Perdi. Olha só. O judô... A guarda no jiu-jitsu, pra gente, o que é? É um sistema de defesa e de ataque. De defesa e de ataque. Certo? Certo. Quando você entra pro judô, a guarda, ela é... Muita coisa hoje do judô foi trazida do jiu-jitsu em elemento de conceitual, tá? Acho que é bom falar isso para as pessoas não me entenderem errado. Sim. Vamos pensar na construção dos japoneses sobre essa parte de luta de chão. Não é que não exista a guarda. Os componentes de defesa e reversão, eles estão separados. Por quê? No jiu-jitsu, o que é uma guarda? Isso tem no manual da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. A guarda, ela é você usar as pernas para evitar que o adversário chegue numa posição transversal e tal. Isso, numa luta de jiu-jitsu, te dá ponto. Na luta de judô, isso não perdeu. O que te dá o ponto na luta de judô? É a imobilização. Sim. Você ganha o ponto, certo? Na verdade, se eu der um crucifixo com as costas no chão no jiu-jitsu, eu tô quase finalizando. No judô, eu vou perder. Agora pensa o seguinte. Isso cria uma diferença em termos estratégicos. Muito. No caso do judô, uma reversão, ela é uma reversão de qualquer lugar que você esteja. No caso do jiu-jitsu, nem toda reversão ela é uma raspagem. Claro. Se eu te capotar nos 100 quilos, não valeu nada. No judô, aí agora vamos para uma questão de análise de técnico-tática mesmo das duas modalidades. Muda tudo. Muda tudo. Muda a forma como você luta. Aí agora vamos trazer para essa discussão que a gente estava falando. Então a guarda ela é um sistema de defesa e ataque, no caso do jiu-jitsu, e ela tem esse componente estratégico da passagem de guarda agora. Certo. A pessoa tentando passar minha guarda, eu estou me defendendo e a todo momento eu estou tentando raspar ele, porque se eu raspar ele eu ganho ponto. Correto? Correto. Então como é que a gente usa em termos até pedagógicos no jiu-jitsu? Você tem uma guarda, guarda de la riva, e você tem todo o sistema de ataque da guarda de la riva, todas aquelas variações. Então você concorda comigo que se a gente pegasse uma guarda de la riva, tem todo aquele sistema da de la riva, o que vai me dizer que, por exemplo, um cara que está lá no Japão, sei lá, que ele treinava Kosen Judô e ele achou que de repente o judô hoje está muito em pé e ele precisava de um outro lugar para ele poder se desenvolver, ele começa a olhar para o jiu-jitsu e ele fala, vou usar a mesma coisa.
Se você encontrar o mesmo sistema, não começa a te parecer que pode ter vindo dali? Começa a aparecer. Se for uma técnica só, não. Se o elemento pedagógico começar a ser esse, se você começar a pensar, não, o cara tá querendo passar água... Porque no judô não faz diferença. Concordo completamente. A única coisa que falta agora é você ver o cara lá no Japão chamando de De La Riva. Nesse caso específico, sim. No caso das pesquisas que vocês fazem, onde você tem como documento uma foto de um cara aplicando aquilo num duelo, num canto do mundo, eu não consigo entender. Não, então, aí é por isso que eu falo pra você que é a questão dos parâmetros. Exatamente. O parâmetro é muito pobre, na minha opinião. Bom, aí eu não sei. Aí tem que ver o caso a caso. A questão é o seguinte, não deveria ser só uma foto. Só a foto. Exato. Então você coloca, como eu falei, aí a gente pode estabelecer parâmetros aqui diversos. Eu posso falar assim, eu quero que tenha um documento que seja mostrando que aquela pessoa aprendeu ou não. Um documento mostrando que aquilo estava naquele lugar, naquele momento, e assim por diante. Isso não é uma questão determinante, não. Isso é o meu ponto, enquanto indivíduo, de curiosidade, de dúvida, entendeu? Então, mas no final, isso que é a construção do conhecimento, o que é? Exato. Eu vou te mostrar os parâmetros que eu estou usando. Isso é construção de conhecimento. E aí você vai discordar dos parâmetros. É isso. Mas é por isso que eu falei para você que é um problema. Problema eu digo até em questão... Uma questão que a gente tem em aberto. É uma questão. Em aberto. Eu acho que esse tipo de pesquisa em lutas não me parece, até onde eu conheço, pode ser que eu esteja errado, mas não me parece até onde eu conheço uma coisa que existe de maneira bem estabelecida. Não é. Quando eu falo bem estabelecida é o seguinte, a gente tem uma coleção de pesquisas e artigos que vão montar alguns parâmetros que a gente possa discutir de uma maneira igual, em que você me fala e eu já conheço os parâmetros, você já conhece os parâmetros e a gente aponta os detalhes desses parâmetros. Certo. Então, por isso que eu falei para você, eu acho que é necessário a gente, com o tempo vai ser necessário a gente estabelecer isso, porque existem outras pesquisas, não é só... por exemplo, isso que você está falando, eu imagino que você está falando por causa da pesquisa do Elton, talvez. Não. Que foi o que eu falei para você, que eu vejo muito disso na pesquisa do Elton, da questão da homologia, de você descobrir que isso veio dali, que veio dali, que veio dali e tal. Não é nem... A pesquisa do Elton me dá parâmetro para discutir. Mas essa dúvida eu já tenho comigo há muito tempo. Por quê? Porque luta é inerente do ser humano. Ponto. E aí a gente entra na questão da sistematização, como você falou. Senão a gente vai voltar na época das cavernas. Sim. Né? Só que cada lugar, cada cultura, cada povo tem sua sistematização. Tanto cultural quanto de luta, vamos dizer assim. Então, se eu pego uma foto de um tailandês fazendo, de um americano fazendo, de um espanhol fazendo, de um brasileiro fazendo, eu não consigo estabelecer. Cara, eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante para esse debate. Fala. Que é o seguinte. Uma outra coisa que você pode olhar, sabe o que é? Quando você olha no conteúdo de luta competitiva. São as regras. Então, mas aí é a sistematização. Isso. Aparentemente, regras parecidas vão gerar coisas parecidas também. Metodização. Regras parecidas vão gerar coisas parecidas. Concordo. Tá. Tem um trabalho de uma... pessoal da Unicamp, eu não vou lembrar agora de cabeça. Eu acabei conhecendo esse trabalho alguns anos atrás num congresso que eu fui em Campinas. E eles estavam, que eles chamam de abordagem interacionista, uma abordagem de aprendizagem. Eles não chamam, né? Existe essa abordagem, chama interacionista, que o professor é mais um mediador, e eles estavam tentando fazer o seguinte, pegar crianças para tentar ensinar o judô sem ensinar a técnica. Perfeito. Então o que eles faziam? Eles mediavam através de instruções de como deveria ser aquele combate simulado, correto? Maravilhoso, cara. E aí quando eu conheci lá, já saiu, eu não lembro agora se acho que não lembro se é de doutorado, enfim, eu vou ficar te devendo isso aí. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei aquele pôster que eles estavam apresentando, eu falei, cara, que coisa interessante. Interessante demais. E aí eles botaram assim, as técnicas que foram surgindo, cara, só da interação. É isso. A partir do judô. Então tinha assim, Osotogari, tal e tal e tal. Sem ninguém ensinar a executar um Osotogari. Isso, cara. Eu não vou saber te dizer exatamente o método, mas sim, essa era a ideia. Pô, maravilhoso. Assim, pra entender 100% tem que olhar exatamente como foi feito e tal. E aí eu cheguei lá, olhei aquilo assim, aí eu falei, cara, vocês estão anotando qual que veio primeiro, qual que veio depois? Porque assim, muito você bom. Quase que consegue olhar
Vamos supor que, cara, acho que a primeira foi o Sotogari. Você olha depois lá a tabela, o Sotogari é 200 e não sei quantos o Sotogari, e depois vem um outro. Primeiro técnicas de perna e tal. Isso pode estar tanto relacionado... Aí é a hipótese completa minha. Sim. Pode tanto estar relacionado a uma predisposição que a gente como ser humano poderia ter de começar por um caminho, ou pode ser da interação que eles propuseram para eles fazerem, certo? É isso. Só que aí você olha e você fala, caramba, aí você pega o Sotogari, aí você começa a ver que existem interações que são girando e tal, e aí depois vem um Taiotoshi e você fala, pô, será que não era porque eles estavam tentando o Sotogari em um outro movimento e eles começaram a fazer... Você tá ligado na história do bebê no chiqueirinho? Do bebê no chiqueirinho? Um bebê no chiqueirinho na Mongólia e um no Acre, eles vão sair da mesma forma. Hiperflexão de braço, perninha... E pum, caiu do outro lado. Isso, tem coisas que vão surgindo meio assim. Sem ninguém ensinar. Então tem um componente que é nosso, claro, mas ele está relacionado a essa nossa interação com o meio. Qual é a dificuldade apresentada, qual é a regra apresentada. Às vezes a vestimenta. Se você está de kimono, você não está de kimono. É por de aí. Dogi, né? Enfim. Eu sou apaixonado por essa teoria, bicho, de verdade. É que não é uma teoria. É que no final das contas, tudo é uma coisa sistêmica, mais do que... É uma única solução. Sim. O que eu quase estou propondo aqui como problema de pesquisa, se a gente for colocar assim, é estabelecer parâmetros, porque a gente não... Eu não conheço, não vou dizer que não existe, porque eu não tenho como saber tudo. Mas eu não conheço um parâmetro específico para você falar assim, olha, isso aqui veio por causa de um elemento cultural que já era ensinado e tal, e isso foi transferido daqui para lá. Perfeito. Agora, é claro que, por exemplo, no caso do judô, o judô foi construído a partir do Tenjin Shinryu e do Kitoryu. Aí você pode... Como é que você sabe? Bom, o próprio Jigoro Kano fala. Agora, se ele não tivesse dito, é possível, existem elementos que a gente pode descobrir isso. Há um tempo atrás eu estava numa videochamada com um pesquisador que chama... Não era só eu, né? Um grupo de pessoas, num curso, que chama Shusaku Kiryu. Hoje ele cuida... Ele é da Kodokan, ele é doutor pela Universidade de Tsukuba. Se eu não me engano, ele cuida do museu hoje, porque o sensei que cuidava do museu faleceu. Então eu não sei exatamente quem que cuida hoje. E eu perguntei, a minha pergunta foi meio nesse sentido para ele. Eu falei para ele, a gente sabe que o Kitoryu, o judô começou como Kitoryu, Tenjin Shinryu e tal. Existem alguns katas que a gente sabe qual é a influência, então Koshiki no kata, no caso do judô, vem do Kitoryu, o Kime no kata vem a partir de técnicas do Tenjin Shinryu. Aí eu falei para ele, a minha pergunta para ele foi justamente essa. Mas como é que digamos que alguém pegue, olhe para as técnicas de judô, como é que sabe qual que veio de um ou qual que veio de outro? Como que você parte, de onde você parte para dizer que uma vem de um ou vem de outro? Essa é a pergunta. E aí ele falou, bom, daí a gente tem que ver os dois estilos. Kitoryu, armadura e tal. Tem Shinryu sem armadura e tal. Questões apresentadas. Aí ele fala o seguinte, Tomoe Nage, tem Shinryu. Você tem o azar, técnica de sacrifício. Você pega uma outra técnica, aí você vai falar, no Kitoryu não tem, por causa da armadura, da forma da armadura, da sua movimentação com a armadura e do peso da armadura e do próprio contexto, pensa bem. Você já não tem muita capacidade de jogar o cara e tal, e aí você ainda se joga com as costas no chão, é muito complicado. Mas existem outras, por exemplo, Yoko Akari, ou outras técnicas que você não usa as pernas para fazer o sacrifício. Kitoryu, por exemplo, ele foi mostrando isso. Muito bom. Então sim, e aí é um elemento cultural mesmo. Você não pode falar assim, isso foram... por um lado é da interação, né? Sim. O cara tá de armadura, ele tem a limitação da armadura, ele vai começar a fazer isso e tal e tal. Tem esse elemento, e isso vai ser passado para uma outra pessoa que vai continuar evoluindo. Lembra aquilo que eu falei? Começaram com o Sotogari, para onde é que isso vai? Então, da mesma forma, esses estilos antigos de jiu-jitsu, eles também se moldavam Fantástico. assim, entendeu? Só que tem um elemento de tradição que ele nunca pode ser completamente ignorado. Se você pega um estilo, por exemplo, o Takeno Uchiryu, que é o mais antigo que sobreviveu até hoje, tem algumas técnicas que o nome da técnica é simplesmente só para encerrar, o nome da técnica é simplesmente que o cara que foi descendente do cara foi lá e o nome da técnica é justamente isso. Aquela vez que eu lutei com o cara...